Fala aí, Tricolor, beleza? Quintela aqui com vocês para fazer um papo reto de hoje aqui, né? Falar sobre minha opinião, né? Sobre a entrevista do Mário ao Setor Sul Podcast. Eu tive pouca dificuldade de ver o podcast todo, foram 4 horas de podcast e muita gente me perguntando, enfim, eu falei, cara, eu tenho que ver o podcast todo primeiro. São 4 horas de podcast, não é fácil 4 horas de podcast. E eu vi uma parte toda depois da minha live que eu fiz na quarta-feira, né? Na terça-feira. E aí na quarta-feira eu vi mais um pedaço e consegui finalizar. E aí, tô aqui para falar sobre isso rapidamente, o que o Mário disse lá no Setor Sul Podcast. Antes de mais nada, eu pedi a galera que tá aí para deixar o like, se inscrever no canal, dar essa moral pra gente. Se puder hypar esse vídeo aqui, puxa o comentário pro lado no seu celular, clique em hypar, que ajuda muita gente, tá? Então, galera, falando aí sobre o podcast. Em primeiro lugar, eu quero fazer uma introdução aqui, iniciando, dizendo o seguinte para vocês. Eu vi muita gente criticando, falando, podcast passa pano, não sei o que, sei que lá. Essa linha, cara, eu não vou entrar nessa linha de crítica, porque os caras foram muito sinceros desde o início, de que eles são amigos pessoal do Mário, né? Os dois rapazes, que eu não sei o nome, peço desculpa até, tá? Porque eu esqueci de pegar o nome dos rapazes para poder falar aqui, que sentaram do lado do Mário, eles são amigos pessoais do Mário. O próprio Mário falou que são amigos de muito tempo, de longas datas. Os outros dois do outro lado também parece que estavam muito felizes de ter o Mário ali, né? Claramente era um bate-papo entre amigos e não tem problema nenhum nisso, né? Uma coisa é você se propor a fazer jornalismo, entrevistar uma pessoa e chegar na hora e fazer um grande papo entre amigos. Aí é motivo de crítica, e crítica pesada. Outra, você deixar muito claro que eles deixaram, que eles são amigos e estão ali conversando como amigos, tá? E que são entusiastas da gestão do Mário, problema nenhum. Eu acho que todo mundo tem o direito de ter opinião, de gostar, não gostar de alguém, é um direito. Eu acho que a crítica, na minha opinião, não pode pesar em cima dessas pessoas, ela tem que pesar em cima dos gestores, né? Porque torcedor tem o direito de gostar da gestão do Mário ou não gostar. Eu, particularmente, tenho muitas críticas à gestão do Mário. Eu não sou um entusiasta da gestão do Mário. Reconheço os feitos positivos, mas não sou um entusiasta. Sou um crítico e eu sei ponderar o que eu acho bom e o que eu acho ruim. Mas no caso ali, em voga dos caras que estavam ali, da galera do Setor Sul Podcast, que faz um trabalho maneiro até de podcast, é bem dinâmico o trabalho deles, eles estavam ali como amigos do Mário e deixaram isso muito claro. Então, para começar, não vai ter esse tipo de crítica ácida, porque eu não esperava jornalismo ali, não esperava uma entrevista crítica de forma alguma. Eu esperava o que eles anunciaram desde o início, ficou muito claro que ali é uma conversa entre amigos, tá? E aí eu separei aqui algumas coisas, anotei algumas coisas sobre a entrevista, e até pela forma como a entrevista caminhou, ficou muito claro para mim que a gente não ia conseguir ter muita informação ali. A gente não ia conseguir extrair muita coisa dali, né? E foi exatamente o que aconteceu. O Mário falou muito pouco sobre coisas que são do interesse do torcedor no geral. Eu acho isso, tá? Minha opinião. Se algum torcedor não concorda comigo, não tem problema, mas eu acho que coisas pouco interessantes. O que surpreendeu foi a fala do Cristiano Ronaldo e do Neymar, dele falar que fez contato com o Neymar, que falou com o Neymar, com o pai do Neymar, e dele para tentar contratar para o Mundial, e que ele falou também com o representante do Cristiano Ronaldo. Isso chamou muita atenção de todo mundo. Só que eu acho que o Mário, quando falou sobre isso, ele pensou que isso aí ia ser importante como capital político para ele e para o Matheus. Ele achou que, dizendo isso ia fazer bem para a imagem dele pública. Mas eu acho que foi um tiro pela culatra, né? Porque logo um dia depois o Globo Esporte fez uma brincadeira com ele, que com certeza ele não deve ter gostado, né? Fez uma edição zoando ele, mostrando aquela música do molejo, né? É esse aí não, é esse não, sacaneando ele, né? Que faz contratações. E o vídeo dá a entender que, por fim, você ainda não contratou ninguém. Que é o Neymar e o Cristiano Ronaldo, no fim não contrata ninguém. Então, tipo assim, ficou com uma zoação, ficou ruim para a imagem do Mário. Ele pensou que estava dando um tiro certeiro e acabou, eu acho que sendo um tiro, um fogo amigo, né? Porque no fim a imprensa tratou isso de forma jocosa, inclusive zombando dele. No Sport TV, o Lofredo falou uma coisa que, cara, e eu preciso consertar o Lofredo aqui. Quem sou eu, né? O Lofredo é um jornalista famoso, mas
falou uma grande besteira aí, dizendo que era impossível contratar o Neymar só para o Mundial, porque isso infringe as leis da FIFA, infringe a lei trabalhista, enfim. O Neymar poderia ter sido contratado pelo Fluminense não como seletista, ele poderia ser contratado por outro regime, né, o próprio PJ poderia, enfim, poderia ter feito algum tipo de contrato e ter jogado um mês sem problema nenhum, freelancer, alguma coisa do tipo, e a FIFA autorizou esse contrato de apenas um mês. A FIFA autorizou para o Mundial de Clubes, especificamente para o Mundial de Clubes. Então poderia sim, tá? Pelo menos foi a informação que foi veiculada por todo mundo aí. Então ele poderia, o Messi poderia... Messi, faltou o Messi agora, não, o Neymar poderia sim. Galera, vocês viram o que ele falou, né? Do Neymar, ele disse que conversou, pediu pro Renato conversar com o Neymar, o Renato conversou com o Neymar disse que tinha que falar com o pai, aí ele falou com o presidente do Santos, o presidente do Santos liberou, aí ele foi e falou com o pai do Neymar, o pai do Neymar colocou o Neymar para falar com ele, o Neymar agradeceu e disse que não ia, enfim, foi isso. E o Cristiano Ronaldo, ele falou com um ex-representante do Cristiano Ronaldo. Na verdade, é o que eu falei, cara, isso aí foi uma tentativa de emplacar um capital político que acabou não dando certo pro Mário Bittencourt. Basicamente foi isso. E não tinha nada de concreto nisso daí. Eu acho que foi uma tentativa mesmo de emplacar uma narrativa. Eu botei aqui como terceira questão o seguinte, que o entrevistador perguntou como ele, quando ele falou sobre, fez um contexto histórico, né, dele pegando o Fluminense em 2019, cita que ele recuperou o clube, né, e aí veio as conquistas de 23, mas que 24 foi um ano ruim, perguntando como é que ele recebeu essas críticas de 24, até colocou como injustas, né, é algo que eu discordo muito, e um dos entrevistados fez uma pergunta com tom de crítica à torcida, né, dizendo que se não foi duro em 22 após o título, ele ter recebido vaias, né, que ele falou que não consegue entender, não sei o que lá. Cara, como eu falei, o podcast se propõe a ser uma conversa entre grandes amigos ali, mas serviu também nesse momento essa pergunta como uma espécie de propaganda política do Mário, né? O torcedor reclamar, vaiar, cara, faz parte. Aí conseguiram o que queriam, porque no fim eles atribuíram a política do Fluminense às vaias de 2022. E o Renato tem tido muito esse discurso esse ano de que não, é um ano eleitoral, por isso que tem as vaias. Com certeza o Mário colocou isso na cabeça do Renato, que as vaias que estão surgindo agora é por conta de política. Mas olha só, gente, a torcida do Fluminense, já falei sobre isso aqui muitas vezes, a torcida do Fluminense, a massa, nem sabe quem são os políticos do Fluminense. Diria que só sabe quem é o Mário, porque o Mário é um cara, uma figura pública que aparece em tudo quanto é imprensa. Então eu acho que poucos torcedores não conhecem o Mário. Mas os torcedores não sabem quem é Ademar Arraes, não sabem quem é Rolim, não sabem, galera. Não sabem. Então dizer que a vaia, porque o torcedor que está no estádio é político que está vaiando, gente, os grupinhos políticos que estão dentro do estádio não representam nem, sei lá, 0,05% da torcida que está no estádio, gente. Não tem como as vaias serem vaias políticas. As vaias são por desempenho de campo, gente, ou por alguma insatisfação, entende? Então, assim, bizarro esse tipo de emplacar, esse tipo de narrativa. Já não basta o Renato falando sobre isso. Acho que não tem nada a ver isso. A vaia, ela é por motivo de desempenho, ou o torcedor está insatisfeito, vai o presidente, xinga o presidente. Foi assim desde o início dos anos 90, eu acompanhando futebol, sempre o presidente foi vaiado, xingado, porque o time não estava bem. Então, assim, não concordei com isso. Além disso, o Mário falou que o Fluminense negocia com 3 jogadores, né? Estou tirando aqui o que deu para aproveitar dessa entrevista, com 3 jogadores, disse que aí citou a questão da violência do Rio para o jogador não vir para o futebol carioca, que alguns jogadores falaram com ele sobre isso. Pergunta ao Mário, né? O Botafogo está contratando grandes jogadores aí, eles não estão deixando de vir para o Rio por causa da violência, né? E pelo menos o Textor nunca veio a público dizer que o jogador não quer vir para o Botafogo por causa de violência. No Flamengo a mesma coisa. Os jogadores não deixam de jogar no Flamengo e no Botafogo por causa de violência. Acho que nessa parte tinha que ser sincero com o torcedor. A questão é financeira, gente. Se você não tem dinheiro para pagar altos salários, o cara não vai vir. E pro Flamengo e Botafogo os caras vêm porque eles têm altos salários a pagar para o jogador. O jogador não quer saber disso, gente. O jogador mora na Barra da Tijuca, ele está protegido. É diferente de morar onde a gente mora. Entendeu? Barra da Tijuca você fecha num condomínio daquele de luxo ali, né? Você tem que, óbvio, tomar alguns cuidados. Você pode ser assaltado na linha amarela e tudo, mas, tipo assim, você está muito mais seguro. O próprio Arias falou sobre isso. Um dia desses, dando uma entrevista lá, até naquela que ele se desentendeu um pouco com essa,
ele falou, porque o Rio de Janeiro é maravilhoso, onde eu moro na Barra da Tijuca, eu tenho liberdade? Tem, porque ele mora na Barra da Tijuca num condomínio fechado que tem tudo que ele quer. Tem supermercado, tem, academia, tem piscina, tem a praia na frente. Aí, realmente, ele tá muito bem protegido. Então, o jogador de futebol não passa por isso, a gente sabe disso. Então, isso que o Mário falou, não tô dizendo que ele tá mentindo, mas, cara, é um negócio meio fanfarronice isso daí, né? Desculpa aí, é meio fanfarronice. E por último, ele falou sobre a saída do Fernando Diniz, né, que era necessário naquele momento, que o Fred foi o grande responsável por ter estruturado a vinda do Mano Menezes. Eu acho que foram as coisas que a gente pôde aproveitar ali da entrevista, o resto foram, como eu falei, uma conversa de grandes amigos, e mais uma vez, problema nenhum nisso, né? Óbvio que eu gostaria muito de ver o Mário dando uma entrevista, por exemplo, para canais que pudessem fazer perguntas mais objetivas, mais jornalísticas. Eu gostaria muito de poder fazer perguntas para ele com um tom realmente crítico, para ouvir o que ele tem a dizer, né? Tem o Flu Resenha, o podcast Flu Resenha. Eu tenho certeza que o Flu Resenha iria ser mais uma pegada de torcedor perguntando pro presidente, e ali no Flu Resenha tem muita opiniões heterogêneas, é uma coisa que eu acho muito legal no Flu Resenha, né? Tem ali o Caio, que tem uma visão mais diferente do Ivo, que é um cara que é mais antagônico, né? O Ivo é um cara mais vamos dizer assim, de opinião mais... não é tão entusiasta da gestão. Você tem o Caio, você tem o Elias, você tem o Márcio, que é um cara mais ponderado, mas eles, no geral, cada um tem sua opinião, né? Então, por cada um ter sua opinião, eu acho que se o Mário estivesse ali numa entrevista com eles, com certeza todos fariam perguntas, não como amigos, mas fariam perguntas em cima daquilo que todos os torcedores do Fluminense gostariam de fazer, né? Desde os que gostam do Mário até os que não gostam do Mário. Então ficaria mais interessante para o torcedor, mas aí é a minha opinião também. No geral, o podcast foi um sucesso, né? Os elogios foram muito maiores do que as críticas, eu vi lá. Você vai no comentário, você vê que os elogios são muito maiores do que a crítica. E volto a falar, é legítimo. Eu tô falando do meu gosto, né? Eu gostaria que o Mário pudesse ir também no Flu Resenha. Aqui no Resenha Tricolor, nem tanto, porque não sei se eu também teria interesse de fazer pergunta pro Mário hoje, não sendo candidato, sabe? Mas no Flu Resenha eu acho que seria uma grande oportunidade para a gente ver perguntas que não são feitas normalmente. Óbvio que se o Mário quisesse coordenar uma pauta pro Flu Resenha, não ia rolar o podcast, porque eu conheço os rapazes do Flu Resenha, eles não iam aceitar isso. Lá o assunto tem que fluir, né? E a gente sabe que o Mário, quando ele vai nos locais, ele meio que condiciona a ter uma pré-pauta, pelo menos foi o que já me falaram isso, gente de dentro do clube me falou isso, que ele condiciona a ter uma pré-pauta que ele responde ou não, né? Ou se tiver algo que ele não gostaria que perguntasse, mas que ele aceita que pergunte, ele media antes, a equipe dele media antes para ele responder. Pelo menos foi o que me falaram. Se é verdade, eu não sei, né? Mas também não tem nada demais falar sobre isso. Então eu acho que faltou um pouco isso. Eu acho que se aproveita pouco em termos de, para mim, na minha opinião, de informação para a torcida, e para quem gosta, para quem quer rever, né, revisitar alguns assuntos que ele já abordou várias vezes, foi bacana também poder ver isso aí na conversa dele com a rapaziada do Setor Sul Podcast, tá? Inclusive eu gosto muito do Setor Sul Podcast, acompanho os papos de samba lá, são muito legais. Eles estão indo para um caminho muito maneiro de falar de Fluminense, de samba e de futebol no geral, não só de Fluminense não. Eu tenho visto lá e o canal é legal. Valeu, galera. Então essa é a minha opinião aí sobre a participação do Mário no podcast. Se inscreve aí no canal, deixa o seu like, deixa sua opinião aqui embaixo. O que vocês acharam dessa entrevista? Se vocês acharam da minha opinião, pode criticar, não tem problema nenhum. A gente só pede aqui educação, né? Evitar xingamento, desrespeito, atribuição de coisa que a gente não falou, acusação sem prova, coisas escrotas que a gente não admite aqui no canal. De resto, bater papo, questionar, não concordar é muito bem-vindo. Valeu, galera. Saudações tricolores. Fiquem com Deus. Valeu.